Você toma 3 remédios, às vezes 4, e mesmo assim a pressão não baixa? Você já fez tudo certo? Já trocou de medicamento? Já aumentou a dose? Já ouviu que era ansiedade? E a pressão, ela continua alta? Então presta atenção, isso pode ter uma explicação que muita gente nunca investigou direito. E o pior é que se a pressão não controla, o risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e lesão nos rins aumenta de verdade. Pessoal, a medicina está dando passos importantes no controle da pressão. Hoje já se discute coisas que podem mudar a forma como a gente trata a pressão resistente, incluindo um novo remédio, ainda em fase de testes, mas com um mecanismo diferente, e até uma terapia baseada em RNA que aponta para o futuro do tratamento. Só que antes de falar dessas novidades, a gente precisa entender uma coisa essencial. Por que a tua pressão ela não cede? Será mesmo resistência? Ou será alguma causa escondida ali por trás disso? Apneia do sono, aldosterona alta, excesso de sal, doença renal, remédios que aumentam a pressão e outros fatores aí cardiovasculares podem estar atrapalhando o seu tratamento. Se você quer entender o porquê que a tua pressão continua alta, mesmo com vários remédios, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te ajudar a controlar a tua pressão de maneira mais eficaz. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Eu faço atendimento presencial aqui na Clínica Iano e atendo todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado. E para você que é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E já deixa aqui nos comentários, qual que é a tua média de pressão? 12/8, 11/7? Ou ele está ficando mais alta do que isso? Deixa aqui nos comentários. Quais os valores da pressão arterial? Hoje, de forma geral, a gente considera a pressão arterial normal quando ela está abaixo de 120/80 milímetros de mercúrio. Entre 120 até 139/89 é pré-hipertensão. Já quando a pressão atinge valores maiores que 140/90 ou mais, isso é hipertensão arterial. Principalmente se esse valor se repete em várias medidas, em dias diferentes e fora do consultório também. Aí você tem pressão alta. Agora, atenção aí, amigos do coração. Não é uma medida isolada que faz o diagnóstico. A pressão precisa ser avaliada no contexto correto, com técnica adequada, repetição das medidas e muitas vezes com monitorização em casa ou com a mapa de 24 horas. Por que a gente faz isso? Porque tem pessoas, por exemplo, que ficam assustadas no consultório e a pressão sobe só naquele momento. É a hipertensão do jaleco branco. Também existem pessoas que parecem ter pressão normal no consultório, mas em casa vivem com pressão alta. Isso é hipertensão mascarada. Por isso, o diagnóstico certo exige atenção. E o mais importante é o seguinte, quando a pressão está alta de verdade e não cede nem com vários remédios, isso muda completamente o jogo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A hipertensão resistente. A famosa hipertensão resistente, ela ocorre quando a pressão não cede, mesmo usando 3 remédios de pressão alta. São pacientes que vivem ali numa frustração enorme. Muitos chegam aqui no meu consultório, vindo de outro profissional, toma remédio de manhã, de tarde, de noite, já mudaram de classe, já aumentaram a dose, já ouviram que o problema era alimentação, estresse, idade, ansiedade, e mesmo assim, a pressão continua acima da meta. E aqui vem uma verdade importante. Hipertensão resistente não é frescura, não é falta de cuidado. E não é algo também para ser normalizado. Aqui no consultório eu sempre digo, o paciente vai ficar com a pressão controlada. Porque hoje a gente tem recurso para isso. A gente não pode admitir uma pressão mal controlada. Aqui, a única certeza é que a gente vai abaixar a tua pressão. Eu sempre falo que pressão alta, com ou sem tratamento, aumenta o teu risco cardiovascular. Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, arritmias, doença renal, lesão arterial e endotelial. E ainda bem que a medicina está avançando e ninguém mais pode usar a desculpa de viver com pressão alta porque o remédio não funciona. Talvez você esteja usando o remédio errado para o teu caso. De forma prática, hipertensão resistente é quando a pressão ela continua acima da meta, mesmo com o uso de 3 medicamentos antihipertensivos em doses adequadas, idealmente incluindo ali um diurético. Ou então, quando o paciente só consegue controlar a pressão usando 4 ou mais medicamentos. Ou seja, se a pessoa já está com uma combinação forte de tratamento e a pressão continua alta, isso não é um caso comum. Isso merece uma investigação cuidadosa, coisa aí que muita gente deixa de fazer. Quando chega nesse ponto aí, até muito médico desiste. A pseudo-resistência. Mas existe um detalhe fundamental. Antes de chamar de resistente, a gente precisa excluir a chamada pseudo-resistência. Pseudo-resistência é quando parece que a pressão não responde, mas na verdade o problema está em outro lugar. Pode ser medida errada da pressão,
consulta feita sem repouso, pressão subindo ali por ansiedade no consultório, uso irregular dos remédios, que é o paciente ali que não toma direito às medicações, interrupções ali por efeitos colaterais, ou até mesmo por esquecimento, ou até uso de manguito inadequado. Se você é uma mulher de 70 anos com braço fininho, o manguito tem que ser adequado para o teu braço. Se você tem 50 anos e tem braços fortes, o manguito ele tem que ser do tamanho certo também. Se você usar um manguito menor do que o necessário, o aparelho mostra uma pressão mais alta do que ela realmente é. Por isso, em muitos casos, o primeiro passo é confirmar se a pressão está mesmo alta ao longo do dia ou se a pressão está alta só naquele momento do consultório. Isso a gente faz com a mapa de 24 horas. Depois disso vem a parte mais importante, procurar a causa. E aqui que vem a pergunta, por que essa pressão ela não cede? Muitas vezes porque existe algo por trás. Pode ser uma apneia obstrutiva do sono, excesso de aldosterona, retenção de sal e líquido, doença renal, obesidade. Talvez você esteja aí usando muito anti-inflamatório ou alguma medicação que eleva a pressão, como os remédios ali para destrancar o nariz. O uso abusivo do álcool também dificulta baixar a pressão. Então olha aí quanta causa a gente tem que investigar. Quais são as principais causas de hipertensão resistente? Agora, responde uma coisa aí, amigo do coração. E se o problema não for o remédio, mas sim uma causa escondida e que ninguém investigou? Porque é isso que acontece na maioria dos casos de pressão resistente. Existe um motivo por trás e a gente precisa achar. A primeira, a mais comum de todas, é o que eu falei, a apneia do sono. Sabe aquela pessoa que ronca alto, para de respirar durante a noite, acorda cansada, com dor de cabeça? Pois é, enquanto ela dorme, o corpo fica em estado de alerta a noite inteira. E o resultado é uma pressão que sobe e não descansa nunca. E muita gente, tratar a apneia já muda o jogo da pressão. A segunda é um problema de hormônio, o excesso da aldosterona. Ela faz o corpo reter mais sal e água e a pressão dispara. E olha que importante, essa é a causa hormonal mais comum de pressão resistente. Pode estar em até 1 a cada 5 pacientes. E muita gente acha que isso só aparece quando o potássio está baixo. Mas isso é um erro. Na maioria das vezes o potássio está normal. Por isso a recomendação mais atual é clara. Todo paciente com pressão arterial resistente precisa investigar isso. E tem mais, problema nos rins, estreitamento das artérias que levam o sangue para o rim. Isso pode aumentar a pressão também. E aquele detalhe que quase todo mundo esquece, né? Remédios do dia a dia que sobem a pressão sem você perceber. Anti-inflamatório para dor, descongestionante para gripe, alguns hormônios aí que muita gente toma. Então fica a lição. Antes de simplesmente adicionar mais um comprimido, a pergunta certa é sempre essa. Será que existe uma causa por trás disso? Porque quando a gente acha a causa, a pressão finalmente ela cede. E um bom cardiologista precisa saber investigar isso. O futuro do tratamento da pressão. Agora vamos para as novidades. O que vai ser lançado de novo aí para baixar a pressão nos próximos anos? A primeira novidade é o Baxdrostat, um medicamento que ainda não está disponível, mas já está em estudo em fase 3, né? Fase 3 ali de testes, que é a reta final dos estudos. Mas eu trago aqui porque os resultados são muito animadores e já foram apresentados aí em vários congressos internacionais recentes. O diferencial dele é o mecanismo de ação. Em vez de bloquear só o receptor, ele age reduzindo a produção de aldosterona na origem, inibindo a enzima aldosterona sintase. Traduzindo aí de forma simples, se a aldosterona está sendo produzida em excesso e contribuindo para a pressão alta, o Baxdrostat tenta cortar esse excesso pela raiz. Isso é um avanço interessante, porque a aldosterona tem papel central na retenção de sal, na expansão do volume e na hipertensão resistente. E os estudos mostram uma redução relevante da pressão em pacientes com pressão alta de difícil controle. A segunda novidade é o comprimido triplo. Isso a gente já tem no mercado. Pouca gente usa, mas tende a ser muito mais eficaz. A ideia é inteligente. Juntar 3 classes de antihipertensivos em um único comprimido. Na prática, a gente costuma combinar ali um bloqueador do sistema renina-angiotensina, um bloqueador de canal de cálcio e um diurético. Eu particularmente uso bastante aí nesses casos de hipertensão de difícil controle. Porque nesses casos o paciente precisa de mais de um mecanismo de ação ali para controlar a pressão. E quando esses medicamentos vêm numa pílula única, o tratamento ele fica muito mais simples. Menos comprimido significa menos esquecimento, mais adesão, mais praticidade e sem dúvida melhor controle. E agora, o medicamento do futuro é a terapia de RNA. Já existe em estudo um tratamento baseado em RNA de interferência, o Zilebesiran. A ideia é fascinante. Em vez de tomar um comprimido todo dia, esse medicamento age silenciando no fígado a produção do angiotensinogênio, o que é a matéria-prima de toda a cascata que eleva a pressão. Com menos angiotensinogênio, menos angiotensina, e a pressão então tende a cair.
E o ponto mais impressionante é a duração. Estudos apontam para uma aplicação injetável que pode durar meses, um potencial então de doses trimestrais ou até semestrais. Imagine o impacto disso na adesão, que é justamente o maior vilão do tratamento da hipertensão. Imagine aí você tomar uma injeção a cada 6 meses e ficar com a pressão bem controlada, sem ter que tomar comprimido aí todo dia. Mas é importante frisar que a gente ainda não tem esse medicamento. Ele está em estudos ainda. Mas mostra para onde a ciência cardiovascular está caminhando. E para finalizar, pessoal, a pressão resistente não deve ser tratada com pressa, mas precisa de estratégia. Às vezes, o problema então está num detalhe escondido. Às vezes, a solução não é simplesmente acrescentar ali mais um comprimido. Às vezes é corrigir a causa, buscar a fundo por que a pressão está tão alta. E além de tudo isso, a gente precisa sempre perguntar para o paciente sobre o estilo de vida que ele leva. Porque mesmo com medicamentos novos, o estilo de vida continua sendo a parte central do tratamento. Reduzir o sal, perder peso quando há excesso, praticar atividade física, dormir melhor, tratar a apneia, parar de fumar, reduzir o álcool, melhorar a alimentação, tudo isso vai fazer uma enorme diferença. Uma dieta rica em alimentos naturais, pobre em ultraprocessados, evite industrializados, embutidos, molhos prontos, temperos prontos, snacks enlatados, fast food, congelado. Porque o que importa aqui é manter a pressão sob controle. Isso vai depender dos seus hábitos, dos seus check-ups com o cardiologista e das medicações que você usa. Então, se você é uma pessoa que toma 3 ou 4 remédios de pressão e a pressão continua em valores altos, eu quero que você entenda uma coisa. Isso tem explicação, tem investigação e tem tratamento eficaz. Não aceita aí ficar com a ideia de que nada funciona. Não se culpe sozinho e não se conforme com a pressão alta persistente. A medicina evoluiu e nós médicos precisamos nos manter aí sempre atualizados para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.